Olá, manutentor, tudo bem? Bom, quando a gente fala em automação industrial, a gente não consegue tirar a ideia de segurança. Pessoal, segurança é muito importante na área industrial, na área de automação, na área de comandos. E o pessoal hoje às vezes tem dificuldade em estar fazendo acionamento com segurança, pessoal. Eu sou Ivan Malk, especialista em automação industrial, e eu vou trazer aqui mais uma informação para você. Pessoal, tivemos uma dificuldade semana retrasada e eu fiquei de trazer essa informação para vocês e acabei esquecendo. Bom, pessoal, hoje acionamento de segurança e automação trabalham juntos. O porquê disso, pessoal? É muito simples. Hoje a gente tem um CLP de segurança e a gente tem um CLP de automação. Os dois se conversam, pessoal. Os dois se conversam, os dois têm o mesmo objetivo, é fazer a automação, é fazer o processamento. Processa as informações, capta as informações do campo e processa e libera para fazer o comando, para fazer a partida da máquina. E aí, o que eu trago para você de informação, pessoal, é a seguinte. O CLP segurança, ele faz a coleta de segurança da máquina. O CLP de automação, eles fazem a automação da máquina em si. Toda a parte mecânica, a parte de acionamento mecânico, é feita através de um CLP. Agora, tudo que é proteção, pessoal. Quando eu falo de proteção, eu falo de botão, eu falo de sensor de porta, eu falo de barreira, sinal de barreira, sabe? Barreira física, barreira de luz, eu falo de scanner, eu falo, entre outros, relevo manual. Pessoal, então é usado muito isso na indústria. Então aí às vezes a gente peca um pouco com essa informação. Aí você fala assim, Ivan, mas por que você está trazendo essa informação? Bom, é o seguinte, tivemos um caso, vivenciei um caso, pessoal, dentro da indústria, da seguinte forma. Um acionamento de máquina e acabou dando um acidente no acionamento da máquina, justamente por o operador não ter a possibilidade de usar as duas mãos para fazer o acionamento do botão. E aí acabou tendo um acidente. Mas como assim, Ivan? Bom, é o seguinte, ele não usava as mãos para estar fazendo o acionamento dessa máquina. Ele usava o pé para estar fazendo o acionamento da máquina. Então ele colocava o produto com a mão e acionava com o pé. Faz sentido, pessoal? Muito tempo passou despercebido isso. E não chegamos a fazer uma análise completa. Mas passou despercebido. Mas já para pensar. O operador vem, diferente do caso, pessoal. Todo e qualquer acionamento feito através de um operador, que seja manual, ele precisa ter a segurança que quando ele acesse a máquina, qualquer acesso que ele intervir com a máquina tem que estar parada. O que diz na norma, pessoal, o que diz na NR12? Que quando e qualquer acesso que for feito por qualquer pessoa, operador, que esteja, né, que tenha, na verdade, o acesso à máquina, a máquina tem que estar parada. Se por um acaso ele acessar uma barreira, vamos supor assim que eu acessei a barreira e estou indo até o lugar. Pessoal, esse acesso, ele precisa ser bloqueado. Por um exemplo, eu tenho uma barreira de segurança. Eu acessei determinada área, acessei determinado momento da produção. Até eu chegar na parte da máquina, no momento que eu acessei, até eu chegar na máquina, a máquina tem que estar parada. Vamos supor assim, então, como eu explico para mim melhor, Ivan? Seguinte, se eu acessei a máquina aqui, acessei a máquina nessa linha, e até eu chegar na máquina, demore 2 segundos para eu fazer a travessia da barreira de segurança, da barreira de luz, até eu chegar na máquina demora 2 minutos. Pessoal, a máquina tem que parar em 2 minutos. Eu acionei, desculpa, a máquina tem que parar em 2 segundos. Eu acionei a barreira e cheguei na máquina em 2 segundos, a máquina tem que parar em 2 segundos. É simples, pessoal. E às vezes a gente acaba dificultando as coisas por não ter informação. Ou às vezes tá habituado ali no dia a dia e acaba passando despercebido. Então é uma coisa que, por exemplo, assim, muita coisa que a gente para pra analisar, que pode ser resolvido, que pode tomar uma ação e evitar qualquer tipo de acidente. Vou colocar outro caso aqui pra vocês. Um acionamento que o operador precisa colocar a mão na máquina. Pessoal, tira esse negócio de usar a mão na máquina. Por quê? Ele tem que fazer um acionamento com o bimanual. Se ele tem a possibilidade de ele colocar a mão na máquina, o acionamento dessa máquina tem que ser com o bimanual. Tem que ser um botão que ele use as duas mãos para estar fazendo o acionamento. Tem que ser, não tem como. Ele usa as duas mãos para estar fazendo o acionamento da máquina. Então é isso que tem que fazer. Qualquer acionamento que for feito através de máquina, pessoal, coloque um bimanual para evitar qualquer tipo de dano. Você fazendo isso, você elimina completamente o dano do operador à máquina. Você vai ter uma operação segura, o operador vai trabalhando seguro e não vai ter erro. E aí eu já vi, pessoal, olha pra você ver como é que o operador é sacana. Por quê? Eu cheguei em um cliente uma vez, pessoal, e eu cheguei e tinha um bimanual. Mas só que eu vou explicar pra vocês um passo a passo. Cheguei no cliente então, pessoal, eu cheguei no cliente e ele falou pra mim assim, Ivan, tá acontecendo a seguinte falha aqui. O operador acabou sofrendo um acidente na máquina. O porquê? Quando eu cheguei na máquina, tinha um bimanual na máquina. Aí, pessoal, eu como especialista, né, eu preciso analisar todo o contexto e fazer um resumo pra mostrar pra ele depois. Aí eu fui analisar. Ele falou assim, Ivan, analisa ali pra mim o que aconteceu. Eu preciso de um laudo, de um resumo do que aconteceu na máquina e o que eu preciso pra melhorar isso. Pessoal, eu vou falar pra vocês o que aconteceu, e eu vou falar pra você o laudo que eu passei pra ele, e vou falar pra você o resultado. Leva isso como dica pra você incluir nos seus clientes. Aí eu cheguei na máquina, pessoal, eles estavam trabalhando normal, e eu vi lá que tinha o botão bimanual. Mas só que eu parei e analisei, né? Eu falei pro operador, só vou ficar aqui analisando o seu trabalho. Trabalha normal, faz conta, eu nem tô aqui. E fiquei trabalhando, pessoal. Conforme foi passando, pessoal, eu vi que ele estava apertando somente um botão. Mas é bimanual. E eu fiquei pensando assim, esse operador tá sacana. Ele burlou o sistema. O que tá acontecendo? Aí eu fui chegando mais perto da máquina e conforme ele foi trabalhando, eu fui vendo.
Pessoal, o botão é um bimanual, mas só que o bimanual que eles montaram é um bimanual simples ali. É funcional? É funcional. Mas se a cultura da empresa mostrar para ele que ele tem que trabalhar normal. Trabalha, tem proteção? Tem. Mas se o operador quiser se sacando igual ele foi, vai funcionar do mesmo jeito, porém de forma errada. Por quê? Pessoal, ele pegou uma fita, ele pegou uma tampinha de garrafa PET, colou na fita e ela dá certinho o tamanho do botão. Ele forçou o botão para dentro, travando com a tampa da garrafa PET e colocou uma fita transparente. Pessoal, a tampa era da mesma cor do botão. Então a fita transparente não dava pra ver. E aí o que ele fazia? Ele apertava um botão somente. O porquê? Na hora que eu desmontei o painel, eu vi que aquele botão era uma série. Então aquele botão era uma série com circuito. Tinha segurança ali naquele momento. Por quê? Porque ele jampeou um botão, fisicamente, né, fora do painel, travou um botão acionado direto. Então assim que ele apertava outro botão, liberava o acionamento da máquina. Então ele tinha a mão livre. E foi justo machucar essa mão livre. Pessoal, aí eu passei pra ele a análise. Eu falei assim, ó, eu trouxe ele na máquina, falei assim, ó, o seu próprio operador, ele tá burlando o sistema. Não é pra ser feito isso. Essas coisas não se acontecem. O que precisa ser feito? Eu falei assim, Ivan, mas o que eu faço? Eu montei isso justamente para a segurança do operador. Eu montei isso justamente para ele ter essa segurança. E aí eu falei para ele assim, viu? Se tiver a possibilidade dele fazer algo, essa possibilidade, por menor que seja, ela tem que ser extinta. Ela tem que deixar de lado, não pode existir. Se tem a possibilidade do operador fazer algo, elimina. Elimina que vai chegar uma hora, vai chegar um momento, pode não ser aquele, pode ser outro, que vai fazer esse acionamento de forma errada. Aí o que eu falei pra ele? Montei o lote que ele queria, mostrei pra ele a solução. E qual que foi a solução, pessoal? Hoje, a gente tem no mercado um bimanual de simultaneidade. Como que é isso, Ivan? Ele precisa de um sinal negativo e um sinal positivo chegando ao mesmo tempo na sua entrada do relé. Imaginou? Assim, ó, se eu apertar o botão direito e depois de um segundo apertar o esquerdo, não funciona. Se eu apertar mais rápido o esquerdo e mais lento direito, não funciona. Pessoal, tem que chegar ao mesmo tempo. Se o sinal de tensão negativa e o sinal de tensão positiva não chegar ao mesmo tempo no relé não é acionado. Olha isso que facilidade. É um relé VEG, e barato, pessoal. Eu acredito, eu não tenho certeza hoje, mas eu acho que não passa de R$200 um relé desse. Um relé de bimanual de simultaneidade. Aí depois você precisa comprar os dois botões para estar fazendo esse acionamento. E pessoal, cara, é muito simples. Então a gente acaba dificultando as coisas e travando certos momentos de segurança. Um relé desse, eu coloquei um relé desse, sanou, porque se ele fosse sacando e colocasse a mesma tampinha para ficar acionando, o que ia acontecer? O sinal ia ficar travado já. O sinal já ia mandar para a entrada do relé. E na hora que chegasse o outro sinal, por exemplo, eu travei o sinal negativo. E na hora que chegar. Aí, pessoal, se apertasse um botão e ficasse lá parado, e depois ele apertasse o outro botão, não ia ter significado nenhum. A máquina não ia funcionar. Por quê? Ele está esperando a simultaneidade dos sinais, de chegar o sinal positivo e o sinal negativo junto no relé. E aí depois fazer a liberação de saída. Então, pessoal, depois que eu passei esse resultado para ele, essa segurança, ele me fez fazer na sequência da máquina inteira. Porque tinha várias máquinas iguais que faziam o mesmo processo. Sanou a falha dele. Não tem mais essa dificuldade. Então, pessoal, o pouco que você pesquisa no mercado, você encontra soluções muito eficazes. Então, entra no site da VEG, ó, já sem fazer propaganda, já querendo fazer, né? Entra no site da VEG, tem uma parte lá que é só de segurança. Pessoal, você vai encontrar muita coisa, muita informação. Então, tudo que você encontrar lá de dispositivo de segurança, você pode trazer para o seu dia a dia e deixar o seu cliente mais completo, mais seguro, com dispositivo de segurança que vai proteger a operação dele. Ele vai ganhar com tempo de produção, ele vai ganhar com absenteísmo, porque o pessoal não vai faltar mais por atestado, por machucado, porque a gente está evitando tudo. Então, a gente está evitando toda a parte de segurança. Então, foca nisso, pessoal. Foca em segurança. Então, não é somente falar de automação industrial, é falar sobre segurança. Então, quando a gente envolve segurança, o trabalho do operador é mais eficaz, ele trabalha mais satisfeito, ele tem mais confiança no equipamento, porque ele sabe que da forma que ele entrou para trabalhar, ele vai sair e encontrar a família dele de volta. Então, pessoal, essa é mais uma dica. Eu estou trazendo para vocês essa dica porque eu acho ela muito importante. Trarei outras em outros momentos de segurança também, porque além de ensinar você a fazer automação, eu quero que você faça isso com segurança. Então, trabalhando com segurança, você vai alavancar os seus conhecimentos, você vai alavancar os seus clientes e você vai tirar de um nível e vai levar a outro. Porque quem trabalha com segurança, trabalha dentro das normas, e quem trabalha dentro da norma, pessoal, tem trabalho à vontade no mercado. Lembrando que o mercado está carente por mão de obra que entenda de manutenção, que entenda de proteção e que saiba fazer automação com segurança, pessoal. Bom, essa é mais uma dica para você, então aproveita e aguarde os novos conteúdos que eu trarei mais informações para você de automação, de segurança e de comandos elétricos, pessoal. Até mais!